promotor de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, doutor Ricardo Coelho de Carvalho, é nosso convidado no Gazeta Entrevista desta quarta-feira para tratar de um tema que chamou a atenção de todos os acreanos nos últimos dias. Uma investigação de uma suposta rede de exploração de crianças e adolescentes através de sites na internet e perfis no Facebook. É isso mesmo. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Estado do Acre, está aí preparando uma investigação para punir os possíveis autores do crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, o aliciamento e também o possível crime de estupro de vulnerável. Mas muita gente diz assim, mas as moças postam as fotos ali porque elas querem. Outras concordam, mas o uso dessas imagens para qualquer tipo de aliciamento, ou até mesmo a divulgação de imagens de crianças e adolescentes, de meninas, em roupas mínimas ou nuas, já configura crime. Já configura crime. Inclusive a turma aí que compartilha essas fotos pelo WhatsApp, cuidado, o simples fato de você ter essas fotos no seu telefone pode configurar crime, e crime com pena de detenção. Doutor Ricardo, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Ricardo, é um tema muito interessante porque as pessoas pensam que a internet é um território sem lei, que pode tudo, que pode colocar foto de menina pelada, de menina em trajes mínimos, de criar perfis no Facebook para a troca dessas imagens e compartilhar essas imagens. Inclusive, pessoas guardam essas imagens, baixam em seus computadores. Que crimes estão tipificados nessas condutas, doutor Ricardo? Boa noite, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com a nossa sociedade e expor temas ligados à proteção da nossa infância e juventude. E o tema que está agora em destaque é a questão do uso indevido da internet, né? Digamos, uma das maiores invenções, né, da humanidade, né? Que está em curtas distâncias. E está revolucionando toda a atividade humana, qualquer área que a gente pense, a internet está revolucionando. E a gente vê com muita preocupação essas últimas notícias. Nós temos essa prática de registrar, fazer o registro fotográfico, audiovisual, com a produção de vídeos de crianças e adolescentes em poses sensuais, ou de trajes mínimos. Trajes mínimos, nuas, seminuas, em poses eróticas, enfim, tudo isso configura crime. O armazenamento dessas imagens, ali o teu amigo que passa indevidamente uma imagem, uma foto de uma criança, você que baixa essa foto no seu celular, você está cometendo um crime também. Muita gente não sabia disso, doutor. O simples fato de baixar essa imagem de uma criança, o cidadão vê que se trata de um adolescente, mas mesmo assim ele baixa aquela foto. Ele está cometendo que crime? Ele está cometendo um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241 e seguintes. Lá existem várias condutas. Eu diria que são várias condutas. Tudo aquilo que envolve produção, armazenamento, aliciamento de menores, de crianças e adolescentes para essa prática de filmagem, de fotografias, dificilmente quem produz, quem divulga, quem utiliza, seja com o objetivo de lucro ou não, ou apenas de diversão, enfim, que é uma diversão que eu não chamaria uma diversão sadia, mas tudo isso configura crime. Então, dificilmente a pessoa que trabalha, que faz esse tipo de conduta, não envolvendo fotos e vídeos com crianças e adolescentes nessas poses, envolvendo a questão da pornografia infantil, não está cometendo um crime. Então é preciso que isso seja dito. Preciso conhecer a lei. E isso tem uma finalidade. A finalidade maior dessa norma penal, que é bastante ampla, tem vários verbos, núcleos do tipo que configuram esse tipo de crime. A finalidade maior é não incentivar o abuso sexual de crianças e adolescentes. O doutor Ricardo citou aqui o artigo 241, aí tem a linha A e a linha B.
prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão, inclusive. Para cada conduta tem uma penalidade, de acordo com a gravidade das condutas tem uma penalidade. Então, nós temos essa proteção penal, né, exatamente para não incentivar essa prática do abuso sexual. Agora, o que a gente precisa dizer nesse momento é que esse crime, ele conta com a participação, muitas vezes, das próprias vítimas. Quer seja por negligência, quer seja por omissão dos pais que não fazem a vigilância adequada, quer seja mesmo por falta de maturidade. Então é preciso que os pais fiquem atentos no uso que seus filhos estão fazendo dos smartphones, tablets, computadores, qual o tipo de postagem que eles estão fazendo no Facebook, nas redes sociais. É preciso que os pais, no exercício do poder familiar, se apoderem dessas informações, exijam dos filhos, muitas vezes, que permitam o acesso a esses computadores para verificar qual tipo de conteúdo eles estão trabalhando nessas redes sociais, porque isso, inclusive, pode trazer consequências. É isso que eu ia lhe perguntar. Isso. Porque muitos pais dizem assim, mas o meu filho ou a minha filha diz que eu não posso interferir na privacidade deles. No tempo da minha mãe, dona Gorete, privacidade menina era peia. Ela dizia assim, não tem privacidade, é peia, é cinturão. Mas hoje a coisa está muito moderna e os filhos estão mandando bastante. E tem pais que têm medo de entrar na privacidade dos filhos, doutor Ricardo. E aí acabam permitindo demais o acesso dos filhos a alguns sites, a publicação de fotos seminuas, principalmente as meninas. Nós acompanhamos casos tristes de moças que se suicidaram depois que vídeos íntimos ou imagens íntimas suas, tiradas pelo namorado, foram publicadas na internet e se espalharam, que se chama virais, né? Quando se espalha assim de forma que não se pode mais rastrear. Qual é a penalidade para os pais que não tomam providências, não se apoderam da posição de pai para colocar limite nos filhos com o uso da internet? Bem, quando a gente fala em poder familiar, o nome já está dizendo, o poder deve ser exercido. Então, o pai, primeiro ele pode sofrer uma punição administrativa, uma multa de 3 a 20 salários mínimos, quando ficar comprovado que ele foi negligente no cuidado com o filho. E por que isso acontece em muitos casos? Porque o pai, a sociedade em geral, os pais, eles têm a obrigação de zelar pela dignidade da criança e do adolescente, garantindo a eles o desenvolvimento físico, moral, psicológico, moral necessário para que ele se desenvolva de forma sadia e adequada e se transforme num cidadão de bem na sociedade. Então, os pais podem responder no âmbito administrativo pagando uma multa, podem inclusive ser obrigados, no caso de um adolescente, fazer a postagem devida em relação a outro adolescente ou em relação a um adulto, um conteúdo que seja ofensivo à moral, que seja ofensivo ao pudor. Aquela pessoa pode inclusive entrar com ação e aquela conduta do filho que não foi vigiado, que não foi monitorado devidamente pelos pais, pode resultar inclusive em indenização por dano moral a ser suportada pelos pais. Porque quando a criança ou adolescente comete um ato ilícito no âmbito civil, ele inclusive, o dever de indenizar é direcionado aos pais. Então e pode resultar, inclusive em casos mais graves, inclusive em prática de crime pelos pais, né? Que são os casos mais graves, que às vezes o pai pode colaborar com aquela prática, pode permitir, visando o lucro, visando algum tipo de vantagem, inclusive ele pode ser incluído como partícipe, como coautor desses crimes. A simples negligência também é punida, doutor? A simples negligência fica no âmbito administrativo, pagamento de multa, e também, em casos assim, de uma gravidade maior, pode resultar na perda ou suspensão do poder familiar, quando ficar comprovado que aquela negligência reiterada, grave, que o pai advertido não, mesmo diante de uma situação concreta em que verificou-se que o filho teve um abalo psíquico ou moral ou se expôs
a práticas ilícitas ou se expôs a ser vítima de práticas ilícitas e ele não tomou nenhuma iniciativa para coibir essa prática. A Lei Carolina Dickmann, Lei 12.737 de 2012, que no caso de imagens indevidas que envolvam aí pessoas adultas, estipula uma pena que pode variar de 3 meses a 2 anos de reclusão, dependendo do agravante, do caso agravante. No caso de crianças e adolescentes, você acha que a punição ela tem que ser exemplar, doutor, para os aliciadores, para os corruptores de menores, justamente para coibir o crime? Sim, com certeza. O que a gente percebe é que uma criança, nós temos casos de crianças que mudam de escola quando tem um conteúdo de uma foto, de um vídeo disseminado na internet de forma indevida, um abalo psíquico, moral, e isso vai trazer prejuízos gravíssimos ao desenvolvimento saudável dessa criança e desse adolescente. Temos até casos de suicídio, o que é gravíssimo a gente falar sobre isso. E o que a gente recomenda a essas vítimas é que mesmo aquelas que erraram, mesmo aquelas que foram negligentes, que passaram o conteúdo por um amigo, que julgavam ser de confiança e que esse conteúdo acabou... Primeiro, a recomendação inicial é que não produzam essas fotos e esses vídeos. Os pais têm que passar valores éticos e morais que façam com que a criança e o adolescente entendam que essas fotos íntimas, esses vídeos íntimos, nós temos casos na justiça, na vara que julga os atos infracionais de adolescentes, casos de vídeos registrando a prática sexual entre adolescentes. Quer dizer, isso os pais têm que passar valores que esses atos, esse tipo de situação não deve ser registrado, não deve ser fruto, servir para o exibicionismo. Recentemente, né? 2 garotas menores de idade postaram uma foto também no Facebook, que depois foi reproduzida no WhatsApp, 2 meninas estudantes da rede pública do Estado, 2 meninas menores de idade, se beijando, beijo de língua, beijo de boca, né? Enfim, isso também configura algum tipo de abuso, quando elas mesmas postam. Como é que é isso, doutor? Na verdade, assim, quando elas postam, quem faz esse armazenamento, quem faz essa divulgação, está cometendo um crime. Na verdade, agora, a pessoa que produz em si, quando se trata do próprio adolescente, não é um crime, mas não é um ato fracional, melhor dizendo. Né? É como diria dona Gorete, não é falta de pena. Assim, é uma negligência dos pais de não vigiar, é uma situação que denota a falta de maturidade. Qual é a regra de ouro para uso na internet? É e-mail, rede social, postagem de foto. A pessoa que posta algo na internet, que divulga algo na internet, ela tem que saber que aquilo ali não tem mais volta. Porque, embora o conteúdo seja retirado do ar, pelo site, pela rede social, alguém pode se apoderar daquilo, gravar salvar no seu... reproduzir depois. Tem, inclusive, lendo sobre esse fato, pode ter a possibilidade de um pai, de um filho verificar ou ter acesso a um vídeo de um ato que o pai fez lá no passado. E aquilo constranger. E aquilo ser objeto de constrangimento. Vou dar uma paradinha para o intervalo e voltar com esse tema para saber como é que o Ministério Público está investigando esses casos e se pessoas já foram presas por essas práticas em sites. O doutor Ricardo nos fala sobre esse e outros assuntos relacionados a essa questão da exposição de imagens de crianças e adolescentes em sites pornográficos ou uso indevido dessas imagens. Daqui a pouquinho a gente volta no Gazeta Entrevista, hein? Até já.